Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel, para responder essa pergunta aí, ó. Quais as diferenças entre um aluno que acabou de sair da faculdade, alguém que não atua na área do mestrado, e alguém que atua diretamente na área do mestrado? Bom, primeira coisa que a gente precisa separar é a gente está falando de mestrado ou doutorado, ok? A diferença dos dois é que o mestrado são 2 anos para conclusão e o doutorado são 4 anos. Portanto, projetos maiores, projetos mais robustos, mais aprofundados. Vamos então entender como é que funciona a realidade de um mestrado. O mestrado, ele tanto pode acontecer de forma 100% presencial. Na maior parte dos casos, os bolsistas precisam frequentar os laboratórios com alta frequência. Ou ele pode acontecer de maneira mista, onde as aulas são presenciais, as reuniões são presenciais ou online, mas a maior parte do trabalho é desenvolvido na casa ou no trabalho ou no local escolhido pelo mestrando ou pela mestranda. Ou ele é realizado de forma pontual, ou seja, a maior parte dele é realizado no seu ambiente de trabalho ou de estudo, no ambiente que o mestrando ou que a mestranda escolhe, e ele vai pontualmente na instituição para disciplinas condensadas, para reuniões pontuais e coisas desse tipo. Então, a primeira questão que a gente precisa atentar para responder isso aqui é que a disponibilidade do aluno que acabou de sair da faculdade normalmente é maior. Afinal de contas, os pais normalmente sustentavam esse adolescente, esse jovem, e ele agora entrou no programa de pós-graduação e ele certamente vai ter esse sustento, ou provavelmente vai ter esse sustento da família. Ok. Em relação a método acadêmico, método de pesquisa, escrita acadêmica, esse aluno que acabou de sair da faculdade, ele também tem pontos positivos em relação a quem atua na área. Porque, afinal de contas, ele já acabou de fazer um trabalho de conclusão. E se a gente está falando de um trabalho de conclusão mais robusto, se a gente está falando de um trabalho de conclusão especificamente na mesma instituição, a chance disso acontecer é muito maior. A dissertação do mestrado vai ter mais ou menos a mesma linha de escrita, mesma formatação do que o trabalho de conclusão. Isso é um ponto muito positivo para esse aluno. No entanto, esse aluno ele tem alguns problemas. O primeiro dos problemas é a falta de maturidade em relação à área de atuação. Ele conhece da parte acadêmica, mas ele não conhece do relacionamento interpessoal, das demandas e das dificuldades que acontecem no dia a dia, que normalmente se chama de chão de fábrica. Para cada um de nós que tem essa experiência de chão de fábrica, seja ela no laboratório de informática, seja ela no laboratório de desenvolvimento, numa escola, numa empresa, a gente certamente está falando de uma experiência que se adquire com o passar do tempo. E essa experiência ela é muito importante para alguns aspectos da pesquisa acadêmica, para o desenvolvimento do mestrado. O primeiro dos aspectos é saber fazer as perguntas certas. Escolher melhor perguntas de pesquisa. O segundo aspecto é avaliar antecipadamente a aderência. E nada adianta fazer um baita de um projeto se na hora de aplicar a pesquisa, a coleta de dados, eu tenho muito baixa aderência e muito pouca gente que responde. Ou se eu aplico para o público errado. Eu vou numa escola, mas ao invés de aplicar para pessoal da cantina, eu aplico para professor de ciências.
ou o contrário? Eu posso chegar a respostas erradas, não por uma questão de uma pergunta mal formulada, mas por uma escolha de público errada, por uma escolha de local errada, por um cruzamento de informações mal planejado. E, portanto, essas são algumas dificuldades. Só que elas não param aí. A principal dificuldade, a meu ver, tem relação com a diferença entre mercado e academia. Quando a gente fala na diferença entre mercado e academia, a gente está dizendo diretamente o seguinte: quando alguém chega para fazer uma pesquisa na sua empresa ou na sua escola, você começa olhando com o pé atrás, com medo, com receio do que aquela pesquisa vai demonstrar. Porque, afinal de contas, está indo uma instituição de ensino levantar dados, fazer uma pesquisa acadêmica, divulgar aquilo de uma forma de artigos, palestras, minicursos, oficinas, eventos, e você não sabe, não tem controle sobre quais são os dados que vão ser divulgados. E, portanto, quando um aluno da faculdade, recém-saído da faculdade, chega numa empresa ou numa escola para acompanhar atividades, ele é mal visto e ele é restrito às atividades que ele pode olhar. Quando ele chega para aplicar um questionário, as pessoas respondem de forma mais tendenciosa, dependendo do tipo de pesquisa que está sendo feita, de quem está fazendo a pesquisa e para qual finalidade é aquela pesquisa. Isso gera algumas divergências muito importantes na pesquisa. Por exemplo, nas aulas que eu dou, tem uma das disciplinas que é o desenvolvimento de aplicativos. E essa disciplina tem esse projeto aplicado, levado até uma escola e perguntado para os alunos o que eles acharam, um breve questionário. Uma das perguntas é: há quanto tempo você conhece o aplicador do questionário? Porque, afinal de contas, isso interfere na resposta. Isso interfere no resultado. E, portanto, informações desse tipo, facilidade de acesso, facilidade de entrada, facilidade para identificar demanda, para identificar o cerne, o núcleo do problema e como depois pesquisar e chegar com resultados efetivos, são questões que esse aluno não tem. São as experiências de chão de fábrica que trazem. E, portanto, se você é aluno que está vindo da faculdade para fazer um mestrado, ok, o mestrado é para você. Mas saiba que você vai depender de autorização das pessoas para você poder pesquisar, para você poder investigar, para você poder desenvolver. Claro, se o seu projeto envolve pesquisa com pessoas. Pesquisa com algo que requeira autorização das pessoas. Para ter acesso a documentos das escolas, por exemplo, eu já recebi muito não. Porque avaliam como se eu fosse, através dos alunos, comparar uma escola a outra ou, mais do que isso, fiscalizar as escolas. O que, obviamente, não faz o menor sentido. A gente não está ali para fazer isso. A gente está querendo contribuir e melhorar a qualidade. Se você é profissional e quer trabalhar e quer fazer um mestrado, é possível. Muita gente faz. E você tem um perfil fenomenal para o mestrado. Agora, claro, você vai ter que praticar escrita, em especial escrita acadêmica. Você vai ter que praticar e conhecer um pouco mais de método científico. E você vai ter que se debruçar nos métodos e na escrita para poder recuperar essa diferença que você não tem. No entanto, o seu problema de pesquisa é muito mais direcionado
porque você já sabe quais são as maiores dificuldades e o que vai gerar maior impacto. Então, repare, a gente não pode analisar essa diferença olhando para apenas uma característica. A gente tem que analisar essa diferença olhando para a parte teórica, olhando para a parte prática, olhando para a parte de produção acadêmica. Mas a conclusão é, com antecipação, com planejamento, é possível para todo mundo, é viável para todo mundo, desde que cada um esteja disposto a contornar as dificuldades. Seja estudando mais, seja se aproximando da comunidade, seja praticando a escrita, seja viajando para a sede do programa de pós-graduação. Eu sou Daniel, espero ter discutido um pouco mais essa diferença, de modo que vocês entendam que não há candidato ideal a um programa de pós-graduação. Há candidato melhor em determinados aspectos e pior em outros, seja ele um aluno que acabou de sair da faculdade, seja ele um profissional que tem 5, 10, 50 anos de experiência no mercado. Afinal de contas, para terminar, vamos entender o seguinte: um trabalho de mestrado, ele não é um trabalho individual, ele é um trabalho, no mínimo, com 2 pessoas. Orientador, orientadora, aluno, candidato, orientando, orientando. E é exatamente dessa relação que precisa ser desenvolvido um trabalho de qualidade. Portanto, é sim possível, é sim viável para todo mundo. Grande abraço a todos, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e nos vemos nos próximos materiais aqui do nosso canal. Grande abraço, eu fico por aqui.